Olá, hoje vamos falar um pouco de dois temas que são muito importantes na disciplina de semântica pragmática, que é ambiguidade e vagueza. Vamos começar por ambiguidade. No primeiro caso, a ambiguidade pode ser entendida como sentidos que já estão previstos na língua. Isso é basicamente também o que a gente encontra no nosso texto de referência, o texto da Márcia Cansado, Manual de Semântica. Esses sentidos previstos na língua, ou seja, aqueles que já podem inclusive estar dicionarizados, eles são depois escolhidos ou selecionados em contextos específicos, que vão indicar em qual deles esse significado, esse sentido deve ser interpretado. É o caso, por exemplo, de uma palavra qualquer do português, vamos pegar aqui uma que todo mundo conhece, como banco, por exemplo, né? Que pode ser entendido como sendo uma instituição financeira ou um assento. Tá? Então, nesse caso, nós temos aí dois significados previstos para essa palavra, e o sentido, dependendo do contexto, dependendo da frase que eu estou usando, esse contexto vai selecionar um desses dois significados. É basicamente assim que a gente pode entender os casos de ambiguidade. Em outras palavras, a ambiguidade ela não nasce naquele contexto. Ela já é dada por outros elementos, mas o contexto, em geral, vai especificar, vai selecionar um deles. A não ser que seja um gênero que já queira deixar a ambiguidade em evidência para que possa produzir algum efeito de sentido, como é o caso dos textos humorísticos, né? As charges, as tirinhas, por exemplo, que vão já deixar a ambiguidade ali para que a gente possa interpretar como parte do sentido proposto pelo autor. Vamos dar uma olhada aqui num caso de ambiguidade, agora que não tem a ver, perdão, necessariamente com os casos de ambiguidade lexical. O caso em 1. O policial bateu no ladrão armado. Então, o problema é essa palavrinha aqui, ó, armado, que pode estar se referindo a duas entidades diferentes nesse contexto aqui. Pode ser o policial bateu no ladrão armado, e aí ele conseguiu tirar a arma do bandido, aqui é o ladrão que está armado, tá? Seria essa setinha em azul. O policial bateu no ladrão armado, a sorte é que a arma do soldado não disparou. Aqui é o policial que está armado, a setinha que eu tinha feito acima em verde. Veja que se eu continuar a sentença, eu estou continuando o contexto. Então, eu vou especificar qual dos sentidos é o adequado para aquela primeira ideia de ambiguidade que eu tinha. Nesse caso, o armado poder se referir tanto ao policial quanto ao ladrão. Na sequência, a gente pode pensar um pouco nos tipos de ambiguidade que aparecem aí. Tá? Não é algo assim muito interessante da gente ficar decorando essa classificação toda, mas a gente precisa saber que existe. Né? Há vários tipos de ambiguidade, algumas delas muito comuns em gêneros muito específicos, por exemplo, a charge, que é um tipo de texto que geralmente usa poucas palavras, está dando foco mais na linguagem visual, ela vai dar preferência para a ambiguidade lexical, sem dúvida nenhuma, porque ali é onde a gente consegue reinterpretar os sentidos e interpretar a partir do contexto visual, a partir dos elementos visuais que o autor está colocando. Então, a gente tem a ambiguidade lexical, basicamente dado pelo significado das palavras, como o banco que eu citei acima. Ambiguidade sintática, que é essa que pode se referir ou que pode indicar duas estruturas diferentes, como o caso da sentença que a gente viu agora há pouco, o policial batendo no ladrão armado. A ambiguidade semântica e a ambiguidade contextual, essas duas eu falo um pouco mais adiante. Então, aqui, o exemplo da palavra banco que eu já tinha dado acima é um exemplo de ambiguidade lexical. O João está indo no banco, pode ser o João está indo para um local para sentar-se, né, para descansar um pouquinho, ou ele está indo no banco porque ele vai depositar um dinheiro, enfim, receber alguma coisa. Então, nesse caso, é essa palavra aqui que está indicando dois sentidos diferentes, né, para que a gente possa escolher conforme seja, obviamente, o contexto. Tá? Mas veja, eu vou repetir aquilo que tinha dito lá no início. A ambiguidade, ela indica para a gente assim, há dois sentidos disponíveis nessa estrutura que a gente está analisando, mas um deles vai ser aquele preferido em um determinado contexto, vai ser um selecionado em um determinado contexto. Já vimos o caso do policial que bateu no ladrão armado. Vamos ver um outro caso de ambiguidade sintática. Esse aqui, ó, homens e mulheres competentes têm os melhores empregos.
Bom, por que essa sentença carrega uma ambiguidade sintática? Porque eu posso estar tratando simplesmente de homens no geral, aqui, homens no geral, todos, tá? Todos os homens, e só as mulheres competentes, está aqui as chaves para indicar isso, só as mulheres competentes é que têm os melhores empregos. Ou posso estar me referindo a todos aqueles que são competentes agora, então eu até coloquei o competentes antes, competentes, se referindo a um conjunto tanto de homens quanto de mulheres. Todos competentes, sendo homens ou mulheres, tanto faz, eles é que recebem ou que têm os melhores empregos. Veja que nesse segundo caso a gente tem uma leitura de igualdade de gênero, né? No primeiro a gente tem um caso de machismo e de diferença entre homens e mulheres. O terceiro tipo de ambiguidade que a gente pode tratar aqui é a ambiguidade semântica de escopo, nos casos como todos os alunos comeram 6 sanduíches, em que todos os alunos, eu não sei quantos alunos eu tenho, mas imagine que eu tenho, por exemplo, 10 alunos na sala, todos os alunos comeram 6 sanduíches, significa que 6 sanduíches é o total numa primeira leitura. 6 sanduíches é o total. Tá? Alguns sanduíches provavelmente foram divididos entre os alunos. Agora eu posso ter uma leitura do tipo cada aluno. Então, se eu tenho cada aluno 6 sanduíches, eu vou ter que fazer 1 vezes aqui. E aí eu vou ter 60 sanduíches. Cada aluno comeu 6 sanduíches, tá? Se for aquele sanduíche pequenininho de festa de aniversário, tudo bem, né? Se for grande, daí assusta um pouco esse número. De qualquer modo, a ideia é que essa sentença, todos os alunos comeram 6 sanduíches, ela pode carregar isso que a gente chama de ambiguidade semântica ou de escopo, porque pode ter duas leituras de quantificação que são diferentes. Tá? Todos se referindo à totalidade, todos se referindo a cada. Isso é bastante comum em português com essa palavra todos, tá? Que pode se referir tanto à totalidade quanto a cada um dos envolvidos. O último tipo que eu gostaria de tratar aqui é o tipo é a ambiguidade contextual, ambiguidade pragmática, que é quando a gente escuta coisas assim, eu não posso nem ouvir falar de chocolate, ou a gente está falando o nome da pessoa e fala, nem me fala nesse nome. Bom, depende, obviamente, da prosódia, do jeito que a pessoa fala, a cara que ela faz, né? Mas se a gente simplesmente tiver essa sentença, não posso ouvir falar em chocolate, pode ser que essa pessoa gosta muito, pode ser que ela não gosta, pode ser um outro motivo qualquer. A última vez que ela comeu, por exemplo, ela passou mal, então ela não quer nem ouvir falar de chocolate por enquanto. Então aqui é uma questão muito contextual, porque a gente vai precisar tirar alguma inferência desse contexto para tentar imaginar por que essa pessoa não quer ouvir falar em chocolate. Tá? Então é um caso muito particular, muito que tem a ver muito com uma situação específica e que vai ter que ser resolvido caso a caso. Né? Não dá para a gente dizer que é a palavra que está disparando, que é essa estrutura que está disparando. Tá? É algo bastante específico, de contextos bastante específicos. Tudo bem? Então vimos aí 4 tipos básicos de ambiguidade: lexical, exemplo da palavra banco; a sintática, quando uma expressão ou algumas expressões podem construir sintagmas diferentes; homens e mulheres competentes. Vimos a ambiguidade de escopo, no caso do todos, que pode se referir à totalidade ou a cada um, e agora a ambiguidade contextual, que é bastante pragmática, tem a ver com um elemento específico. Bom, vamos discutir um pouquinho então. Há um tempo atrás houve aquela tragédia da barragem em Mariana, e um jornal que apresentava seus textos no Facebook, chamado A Capa, depois também no Tumblr, né? Ele acabou fazendo uma capa muito interessante, discutindo os sentidos da palavra de Mariana e de lama, e eu gostaria de mostrar isso para vocês. Então, a pergunta para a gente discutir essas ambiguidades, né, todas que a gente viu, seria: quais os sentidos que Mariana e Lama assumem na publicação a seguir? Então, a publicação basicamente é essa daqui: 383.387 Marianas no Brasil, mas de uma você não pode esquecer. Nomes formam rostos em nossas mentes, mas quando nomes nos remetem a um lugar, talvez seja hora de pensarmos nos outros. 6 meses depois, o país ainda aguarda respostas para a lama que insiste em se depositar sobre os nomes de todos. Tá? Então, eu quero destacar aqui Marianas, né?
aí diz aqui mais de uma Mariana, você não pode esquecer, aí volta a questão do nome, depois a gente tem aqui a palavra lama, tá? Que se refere à tragédia e também a um outro elemento aí no texto. Vamos ver um pouquinho o que a gente poderia pegar a partir disso que eu recortei aqui, né, especificamente dessa explicação, né, daquela manchete principal. Essa daqui era o modo como eles introduziram a notícia lá no Facebook, que era assim: como um rio caudaloso descendo rumo ao oceano, né, simulando a tragédia que aconteceu lá, com a barragem que se rompeu. Surge a capa das 16h38, de 28 de abril de 2016, no Jornal Sem Jornal, algo como um nome sem sobrenome, como Mariana, mas que insiste em se espantar com o caráter fugaz de nossas indignações. Então a discussão aqui seria essa. A Mariana é usada em 3 sentidos aqui nesse texto, nessa introdução toda que a capa faz. E aí vejo que todos esses sentidos estão previstos na linguagem, né? E aí eles acabam sendo especificados conforme o lugar em que estão ali na publicação. O primeiro sentido é o nome da pessoa. Então, o primeiro é o nome da pessoa, que é a primeira introdução, 383.387, seria a quantidade de Marianas que a gente teria no país. Depois, a gente teria o nome do lugar, o nome da cidade em si, né? Que é o nome que a gente do lugar, né, que foi atingido pela queda da barragem. E, finalmente, o nome do evento, que é a tragédia de Mariana, o que aconteceu em Mariana, o caso de Mariana. Então, essa palavra Mariana acaba tendo 3 significados que são distintos aqui nessa publicação, o que é bastante interessante, né? É um jeito de utilizar a ambiguidade a favor de um texto, não é um texto humorístico, é um texto de crítica, inclusive. Tá? Já com relação à lama, essa palavra é usada em 2 sentidos básicos. O primeiro é o que a gente poderia chamar de sentido denotativo, né? O sentido literal, que fala basicamente da lama, né, que desceu da barragem. Então, seria aquela lama que escorre, inclusive, pela capa, e está lá na introdução, como um rio caudaloso descendo rumo ao oceano, etc. Tá? E depois o sentido figurado, que seria a ideia de sujeira que está sobre o nome daqueles que são responsáveis, né? Claro que ainda daria para a gente pegar esse sentido figurado, a sujeira ou a própria lama que está sobre o nome das pessoas que foram vítimas, né? Inclusive, há poucos dias foi encontrada uma outra vítima dessa tragédia. Então, há algumas pessoas que não foram encontradas, né? Ou que simplesmente foram ignoradas a partir de todo o fenômeno. Então, esse seria o segundo sentido, o sentido figurado, mas que também está previsto na palavra lama, tá por conta da metáfora com sujeira. Tudo bem? Bom, então vamos falar agora um pouco de vagueza. Já vimos que a ambiguidade ela pode ser dividida, dá para a gente fazer uma classificação, e ela também apresenta os seus sentidos de modo geral, já dados na língua, a gente só faz uma espécie de especificação, né, de contextualização conforme o uso que a gente está verificando. A vagueza já é diferente. A vagueza, quando a gente está tratando desse caso, nós estamos falando de elementos aproximados ou de referências que são aproximadas. Portanto, é possível dizer que nesse caso o contexto ele não especifica, ele não seleciona, mas ele vai acrescentar informações que são importantes para maior precisão daquilo que eu estou apresentando. Então, o contexto aqui ele não especifica exatamente o sentido, mas ele especifica o valor, né, a informação maior que eu quero dar para aquele elemento. Bom, para ficar um pouquinho mais claro, vejam esse caso aqui. Ó. O Pedro é pobre, mas é rico no bairro. Então, imagine que a gente está falando de um bairro de pessoas simples, de pessoas pobres, e a gente diz, olha, o Pedro é pobre, mas ele é rico no bairro, porque, por exemplo, ele tem uma moto e a maioria das pessoas não tem nem bicicleta. Então, a gente poderia dizer que o Pedro é pobre, dadas as condições que a gente encontra no país, dadas as condições as comparações que a gente faz de renda mensal da cidade, do país ou do estado, mas a gente pode dizer que ele é rico, dado o parâmetro do bairro, de onde ele mora especificamente. Então, ele é rico se a gente considerar a renda que é mensal naquele bairro.
Por isso, a gente costuma dizer que a vagueza ela exige um parâmetro, tá? Ela sempre exige um parâmetro para que a gente consiga avaliar. É esse parâmetro aqui que vai me indicar, que vai me dar mais precisão em relação àquilo que eu estou querendo dizer na minha frase. Então, o que você quer dizer com Pedro é rico, mas é pobre? Ah, quer dizer que ele é rico no bairro, mas ele é pobre se considerar a renda do país, etc. Então, vagueza não tem a ver com sentidos, não tem a ver com significados que a gente está buscando aí no mundo, tá? Porque esses significados, eles são basicamente lá do conceito da ambiguidade. Ambiguidade a gente tem diferentes sentidos, diferentes conceitos, né, ou definições, e a gente acaba dentro do contexto pegando uma delas ou duas delas. No caso da vagueza, a gente está tratando do mesmo conceito de riqueza e pobreza. O que a gente está mudando é o parâmetro. Nesse caso aqui do Pedro, vamos voltar aqui para ficar mais claro, né? A gente mudou o parâmetro sendo o país, o estado, a cidade, para a gente considerá-lo pobre, e o parâmetro passou a ser o bairro para a gente considerá-lo rico. Tá? Então aqui é só uma noção de parâmetro. Não quer dizer que eu estou mudando o significado de pobre ou de rico. Tá? Tudo bem? Bom, vamos adiante então. Quem que dispara a vagueza, na opinião de vocês, nessas frases a seguir? Uma formiga grande é um animal grande, um elefante pequeno é um animal pequeno. Então, se quiser fazer uma pausa no vídeo e pensar um pouquinho, já volto com a resposta. E aí, pensou? Veja só, aqui a gente tem essa noção aqui, ó, grande, grande, e aqui embaixo nós temos outra, pequeno, pequeno. O que é ser grande e o que é ser pequeno? Bom, se formos ao dicionário, não vai haver ambiguidade entre na definição de grande e muito menos na definição de pequeno. Mas aqui o que muda basicamente é aquilo que a gente está tratando aqui no caso da vagueza, que é a noção do parâmetro. Tá? Que parâmetro que ele está usando no primeiro caso? Olha, relação entre formiga e relação entre animal. Que parâmetro que ele está usando no segundo caso? A relação entre elefante e a relação entre animal. A gente sabe que os elefantes já são animais grandes. Então, se a gente fala que um elefante é pequeno, eu estou fazendo essa comparação só dentro do conjunto de elefantes. A gente já sabe que as formigas são animais pequenos, mas se eu digo que a formiga é grande, eu estou falando dessa grandeza só dentro do conjunto de formigas, bem restrito ali. Não estou abrindo para todos os outros elementos do conjunto dos animais, tá? Portanto, eu repito, é uma questão de parâmetro, tá? Então tá aqui, os adjetivos grande e pequeno, ao contrário de outros como brasileiro, histórico, ou eles dependem do contexto para especificar o parâmetro. Ó. Depende do contexto para especificar o parâmetro de grande e pequeno. Quem é brasileiro, não tem muito parâmetro para isso. Se eu digo que é um fato histórico, é um fato histórico, não preciso mudar o parâmetro para isso. Tá? Mas quando eu digo grande e pequeno, eu preciso de um parâmetro para dizer o que é ser grande, o que é ser pequeno. Bom, a vagueza é muito mais comum do que a gente imagina, então eu mostrei casos aí de adjetivos para vocês, mas a gente pode pensar, por exemplo, na diferença entre andar, andar rápido e correr. Qual que é a diferença? Como é que eu calculo essa diferença para dizer que uma pessoa está simplesmente andando, que ela está andando rápido, que ela está correndo? Qual é o parâmetro específico que eu tenho para decidir isso? A gente só faz isso no olho a partir da nossa experiência de mundo, mas a gente não tem um parâmetro exato, talvez, para indicar isso daí. Tá? Depois, qual é o parâmetro que eu tenho para dizer que estou chegando? Né? Aquela brincadeira que as pessoas fazem dizendo que tem gente que está no banho e diz, estou chegando. Então, assim, o que é chegar? Já é estar no local, é estar a caminho e etc. Quando que eu começo exatamente um trabalho? Quando que eu começo exatamente uma tarefa? Quando é que eu acabo? Se eu tenho um trabalho para entregar e faltam só as referências, ou falta só colocar conferir a formatação, eu já acabei ou não acabei esse trabalho? Eu posso dizer, já acabei, só faltam as referências. Não, não acabei ainda, faltam as referências. Então, veja, é vago. E esse é o ponto. Tá? A gente não tem parâmetros totais para decidir sobre tudo que acontece na nossa vida. Por isso a vagueza é mais comum do que a gente pensa. Outros elementos que também são comumente relacionados à ideia de vagueza, frio, quente, alto, bom, e etc. Tá? Todos esses adjetivos que a gente consegue colocar réguas diferentes, né? Um sorvete frio é diferente de um café frio, tá?
Qual é a diferença, por exemplo, que a gente tem entre bebê, criança, adolescente, idoso, etc? É a idade, do ponto de vista da lei, sim, mas do ponto de vista do mundo, da vida. Quando é que uma criança deixa de ser bebê, ou um bebê deixa de ser bebê e passa a ser criança? Quando é que a gente pode chamar uma criança de adolescente, ou de pré-adolescente, enfim? De onde é que vem essas classificações? Que parâmetros são usados para isso? Isso tudo não é claro, isso é bastante vago nas sociedades, né? E é assim que a vida funciona. Isso é que é o legal, né? A gente tem sempre trabalho para tentar identificar quais são esses parâmetros e, do ponto de vista linguístico, tentar dizer como é que esses parâmetros contribuem para a gente fazer construções e expressões linguísticas que são específicas. Tá bom? Então, continuamos aqui. Como é que eu especifico, né, alguns quantificadores? Então, a vantagem da vagueza é que nem sempre eu devo usar é, elementos que são muito precisos, né? Então, vamos dizer aqui, ó, por exemplo, no caso de 8. Imagine que tem alguns manifestantes que estão se manifestando por alguma coisa, enfim, em qualquer lugar do mundo, e a polícia quer reprimir essa manifestação e eles decidem enfrentar a polícia. E imagine que tem lá um jornal que está transmitindo isso ao vivo. Daí o cara diz assim, ó, X manifestantes, tá? Vou chamar isso aqui de X. X manifestantes enfrentaram a polícia, estão enfrentando a polícia. Se ele falar vários, alguns, diversos, a maioria, tudo bem, a gente vai entender perfeitamente. Agora, se ele me der um número exato de manifestantes, alguma coisa está errada. Ou porque são muito poucos, por exemplo, 2 manifestantes enfrentaram a polícia. Bom, a gente diz, sei lá, 32 que não queriam mais, era bagunçar de repente a manifestação, enfim, não sei. Agora, se ele falar assim, não, agora são 100, parece que entraram mais 2, agora são 102, opa, vem mais um grupo de 10 ali, são 113, 112. Não, não dá, é assim, é impossível. Então, essa noção de vários, de alguns, de diversos, é importante para a gente conseguir fazer algumas sentenças que a gente não tem precisão e não deve dar muita precisão, porque a gente pode, inclusive, mentir. Se nesse contexto ele falasse algo do tipo 20, 25 manifestantes, se fosse mais ou menos, a gente mente. O que é exatamente que acontece nessas manifestações aí que as pessoas falam que foram 100 mil, 1 milhão, 10 mil para as ruas, e na verdade a gente não tem um número preciso. Podem ser muitos, podem ser vários, podem ser poucos, mas dar um número preciso é impossível. Né? Não há catraca, não há um modo de especificar isso. Tá? Portanto, a vagueza aí deve colaborar para a gente falar, para a gente expressar linguisticamente e não dificultar. Bom, considerando tudo isso, como é que a gente pode pensar na importância da vagueza para as línguas? Então, primeiro ponto, o que eu estava tentando dizer antes é a precisão total é impossível, seja no caso dos manifestantes, seja no caso de chegar, de acabar e etc. Né? Então, a indeterminação, a vagueza, elas vão ajudar a gente a poder falar, a poder compreender sem entrar numa loucura, né? Num toque de, tá, mas qual é o número preciso, qual é a coisa exata? Depois que essa vagueza nos ajuda a buscar novos sentidos no cotidiano. Tanto essa vagueza quanto essa indeterminação possibilitam, por exemplo, a gente discutir qual a diferença entre idoso ou as pessoas da terceira idade ou da melhor idade, etc. Que diferenças conceituais ou sociais ou mesmo de polidez, né, de uma maneira polida de tratar essas pessoas, né? Isso tudo é porque eu vou buscando novos sentidos, eu vou tentando agregar outras coisas. Isso para as línguas é muito legal, é muito importante. Senão a gente teria sempre os mesmos sentidos para todos sempre. Amém. E isso não é bom. Então é uma propriedade que a gente pode dizer vantajosa para as línguas, porque ajudem muito no seu processo de composição. Tá? Bom, existe algum item que não seria vago numa língua? Certamente não, né? A maioria dos itens que a gente tem são extremamente vagos. Talvez os nomes próprios, mas mesmo assim os nomes próprios podem se repetir, né? Então a gente nem assim a gente pode falar de nomes que não são vagos. Bom, por que é possível afirmar que o humor da tirinha que a gente vai ver a seguir é dado pela vagueza? E como é que eu processo até os personagens se darem conta que estão utilizando um termo vago? Vejam aqui comigo, por favor. O pai do Calvin chega e diz: Fico contente de ver você fazendo seu dever de casa. Como está indo na lição de matemática? O Calvin diz: Estou indo bem. O pai pergunta: Quão?
Bem. Quão bem você está indo? Aí o Calvin diz, realmente bem. Aí o pai diz, está conseguindo resolver todas as questões? O Calvin diz, eu não disse fenomenal, eu disse realmente bem. Então veja, como é que acontece esse processo aqui? Né? A resposta que eu dei a vagueza é dada pelo item bem, que entra na discussão sobre a habilidade do Calvin na lição de matemática. E eles vão discutindo isso, o pai vai tentando precisar esse sentido do bem à medida que vai fazendo perguntas. A última delas é, está conseguindo resolver todos os exercícios? Aí o Calvin responde, eu não disse fenomenal, porque nesse caso não seria bem, seria fenomenal. Tá? Bom, tem aqui algumas atividades, mas essas eu vou deixar no PDF para que vocês possam fazer e aí a gente discute na aula ao vivo, tá? Agradeço a sua participação, tá? A sua audiência aí e nos encontramos lá no encontro síncrono.